Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa numa noite fria, com vento, né, na grande Porto Alegre. E, aliás, o que faz ficar frio é exatamente o vento, porque a temperatura é até bem razoável. Nesta noite de segunda-feira, pré-decisão. Amanhã teremos mais um jogo histórico, esse enfrentamento que se repete frequentemente nos últimos anos. Grêmio e Palmeiras. Aliás, já tivemos quase para dizer um primeiro round no último sábado, que era para ser um jogo quase que semi-amistoso. Para o Palmeiras não, porque buscava a liderança, mas o Grêmio está jogando as brincas do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim houve troca de farpas, frasezinhas embutidas e tal. E na quarta-feira o grande jogo do Internacional contra o Flamengo, que depois do São Paulo é o time de melhor aproveitamento pós-Copa América. Fortes emoções. E hoje nós temos aqui, por falar em fortes emoções, duas figuras ilustres. Daqui a pouco também estará aqui uma outra terceira figura ilustre, que é o Luiz Braz, ex-conselheiro do Grêmio, vereador de Porto Alegre durante muitos anos, é candidato agora a voltar. E antes de apresentar os convidados, deixa eu mostrar o livro aqui do Fábio Mundstock. Mostra aqui, Chuchuzinho, ó. Chuchuzinho andou hoje agitado no fim de semana. Hoje ele estava meio disperso e tal. Não sei o que ele andou aprontando aí. Bom, mas está aqui, ó, Dr. Hélio Dourado. Esse livro é do Fábio Mundstock, que eu até dou fé aqui em muita coisa que ele escreve, porque eu acompanhei de perto. E essa amizade era uma amizade sincera, assim, e grudenta até, viu, o Cláudio Brito. Já vou apresentar o Cláudio Brito também. Cláudio Brito, fera, né? Um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul, quase 50 anos de RBS, entremeados aí com entradas e saídas, porque de vez em quando a gente larga o jornalismo para ir estudar. Tá? E foi o caso do Cláudio Brito, que resolveu ganhar dinheiro, foi estudar e tal, e virou uma autoridade, né? Como diria em Lagoa Vermelha, uma autoridade. Mas esse livro nasceu, cresceu, apareceu, fluiu e está bonito, hein? E deve ter histórias maravilhosas. 6 anos que valem ouro na história do Dr. Hélio Dourado e do Grêmio, né? Sim, com certeza. Nos difíceis anos 70. Um divisor de águas, Zé. É um livro que custou para sair, mas saiu com bastante dedicação. Foi um trabalho árduo de pesquisa, de conversas com o presidente, com a pessoa que eu convivi muitos anos, e com ex-atletas também. Conversei com o Yura, Baltazar, que enriqueceram um pouco esse período magnífico do Grêmio, de 76 a 81, que foi um divisor de águas para o clube. Né? Na pessoa do presidente Hélio, que comandou, que orquestrou todo aquele processo de mudança. Eu e o Cláudio Brito temos algumas coisas em comum, mas com certeza não é carnaval, não é sabedoria das leis e tal, porque o Cláudio Brito aí está de 10-0. Mas carregar algumas malas na vida, nós carregamos juntos. O Haroldo de Souza, por exemplo, que é a mala mais antiga que está aí, carregamos juntos. Tudo bem, Brito? Tudo bom, Rec? Tudo bem? Fábio, parabéns pelo lançamento, que é fruto de luta e, ao mesmo tempo, de desejo de homenagear uma grande figura da sociedade do Rio Grande do Sul. Um médico consagrado, um educador, porque, afinal, ele é filho do Luiz Dourado, ele é filho do colégio que leva o nome do pai dele, e a família viveu em torno deste fenômeno educacional. E tu falaste em mala que a gente carrega, o que carregar... Uma mala carinhosa. Eu tenho uma história com mala e com Hélio Dourado. Ah, pô. O Hélio Dourado, eu não me lembro se ele seria na ocasião do departamento médico ou do departamento de futebol, mas não era presidente. Bem antes desta época de 76, ele foi presidente de 76 a 81, né? Isso. Muito bem. Mas foi na década de 70, com certeza. Estamos diante de outro cara que tem boa memória, hein? Foi na década de 70, com certeza, o Grêmio jogando Campeonato Brasileiro no tempo que as viagens eram assim, o Rec vai lembrar. A gente saía de Porto Alegre com o Grêmio... Tu é mais antigo do que eu comecei em 85. Veja só, a gente saía com o Grêmio e ia até Brasília. Aí fazia jogo em Brasília e Goiânia. Olha, o Brás chegou. Tá chegando. Jogo em Brasília e Goiânia. Aí ficava, até por questão econômica e tudo mais, tanto para os clubes como para quem fosse fazer cobertura, o Grêmio foi jogar em Brasília, em Goiânia e voltou.
eu fico lá. Porque na sequência, na outra semana, tem o Inter chegando. Ou dali se vai para Pernambuco, para Maceió. A gente ficava um mês, às vezes, viajando com os clubes no Campeonato Brasileiro neste começo. E numa dessas viagens, em Brasília, era muito comum isso. Aliás, era por força de lei, cada delegação esportiva que viajava, o Conselho de Desportos do país, obrigava que houvesse um jornalista na delegação como convidado, que teria o dever de fazer o relatório da viagem. A gente fazia, eu era setorista no Grêmio, a gente fazia por sorteio. Nessa viagem vai tu, naquela viagem vai o outro. E essa viagem era minha. Eu estava, portanto, com a delegação do Grêmio. Saímos do hotel, arranca o ônibus no caminho do aeroporto, eu estou na metade do caminho lá no Eixão, em Brasília, digo, a minha mala, era uma sacolona, tinha ficado na recepção do hotel. Aquela história de delegação, não sei o quê. E o Hélio Dourado chefiava a delegação, não era presidente, mas estava à frente. Mandou parar o ônibus e, mais do que tomar uma providência e avisar o hotel que providenciasse a mala, Hélio Dourado desceu do ônibus, apanhou um táxi, foi ao hotel, eu recebi pessoalmente, eu digo isso comovido, eu recebi pessoalmente no aeroporto, depois, quando ele completou a chegada lá, está aqui a tua bolsa, Brito. Não vai ser numa viagem do Grêmio que tu vai perder uma bagagem. Que bacana. Isso aconteceu. Este homem que tem outras histórias fantásticas que tu estás narrando. Mas aí mostra o tamanho desse homem, né? Sim. Se preocupava com todos os detalhes, né? Como chefe da delegação. Hélio Dourado. Exato. E ele começou a trabalhar no Grêmio efetivamente a partir de 69, né? Na gestão do presidente Flávio Albino. Foi aí que ele começou a trabalhar no Grêmio, né? Primeiro como médico de família, isso, né? Onde ele atendia as famílias dos atletas quando eles iam viajar. Então foi um serviço que o Grêmio começou a prestar naquela ocasião, onde os atletas ficavam muito preocupados. Meu filho pequeno vai se gripar, vai ficar com febre. E o doutor Hélio começou a prestar assistência para as famílias. Está no livro. Está no livro. Enquanto os atletas iam jogar fora de casa. E a partir daí ele começou a criar uma amizade, uma relação de confiança com esses jogadores, e foi inserido aos poucos no departamento de futebol. E fez depois toda a reforma do Olímpico, o novo Olímpico é obra dele. Sim, mas aí a partir da presidência. Da presidência, a partir da presidência. Em 76. Exatamente. Porque em 75 ele também ele participou da diretoria com o presidente Luiz Carvalho. Poxa, que emocionante essa foto que encerra o livro. Até nem vou ficar olhando muito aqui, o cara acaba chorando, né? Seu Verardi e o Hélio Dourado. Que grandes figuras. Né? E o Brito falou uma coisa aí das viagens, eu peguei esse período que às vezes a gente ficava 30 dias viajando. Isso. Né? E aí o seu Verardi, quanto nos ajudou nas viagens? Sem dúvida, sem dúvida. Ligava para o seu Verardi, estava feito o boletim, né? Diz, olha, o que eu tiver que esconder, eu te escondo, o que eu não puder te contar, eu não te conto, mas as coisas mais óbvias, né? Eu falo tudo para ti. É que se tu leres a legenda, tu vai... Não, e vou ver, e estava vendo aqui o prefácio não, do presidente... desta foto, dessa última foto. A legenda, não, mas estou dizendo, o prefácio também é do presidente Romildo. Do presidente Romildo Que Bolzano. beleza. Vamos ver aqui. O palco é pequeno. Eu tinha lido já. Para dois grandes gremistas. Para dois gremistas tão grandes, seu Verardi e Hélio Dourado. Olha aí. Está aqui. A legenda da foto aqui. Né? E eles estavam numa cerimônia ali, pelo jeito, né? Numa cerimônia. Estavam os dois. O prefácio foi escrito pelo presidente Romildo, muito bem escrito, por sinal. O presidente sintetizou. O presidente fala de improviso, não repete uma palavra. Parece aliás, conheci poucos dirigentes assim, doutor Ibsen Pinheiro, o presidente Romildo, que zelam pelo português, né? São aulas de português. O senhor vai bem, seu Brás? Meu amigo Rec, olha, eu estou tendo um prazer muito grande, porque quando eu vejo o Brito aqui, o Brito é uma homenagem para o programa, né? Sim, mas imagine... Olha, vocês todos, mas o Brito hoje em especial, é a primeira vez que vem aqui. O Brito foi a última entrevista que eu dei, nos 30 anos que eu tive dentro da Câmara, a última entrevista que eu dei foi para o Brito. E ele, com aquela elegância toda, sabe, ele me fez sentir tão bem saindo naquele momento, quando eu sabe, né, da vida, não da vida política, mas da vida da Câmara, não é?
é que realmente eu tenho uma recordação sempre muito boa, como Deus sabe, né? Quando eu ouço o Brito, quando eu vejo o Brito, eu desejo para ele sempre muito sucesso. E muito bom, quando eu entrei aqui eu não sabia, sabe, né? Vendo o Brito aqui, realmente um dos grandes nomes da comunicação do nosso Rio Grande do Sul. Eu recebo com humildade, mas muito feliz o que tu estás dizendo, Brás. Ele é do ramo, né? Não, de vez em quando eu faço ele ler os comerciais aqui, só para ver se eu aprendo. Eu estava acompanhando a voz, a impostação, a entonação, a dicção perfeita. Parece que eu estou ouvindo rádio. Mas, e hoje aqui você realmente está fazendo um papel fabuloso, porque você está divulgando um livro de 2 gigantes na história do Grêmio, não é? Realmente uma das coisas assim boas da gente gremista, não é? E todo mundo sabe. Na verdade, o livro é em homenagem ao Hélio Dourado. Eu falava de uma foto que tem no livro, né? Mas 2 gigantes, se incluiu o presidente que fez o prefácio. Com certeza. Tem sim. mais gigantes aqui. Eu estava vendo aqui a foto dos 112 anos do Grêmio. 112, então, foi agora, em 2015, né? Os ex-presidentes aqui, e emocionante também. Bom, aqui tem foto com o Tarcísio, né? Na Câmara de Vereadores, com o Pujol e tal, mas na foto, a presença do doutor Oli Érico da Costa Fachin. Naquele ano ele veio aqui, com cadeira de roda e tudo, representando o Grêmio e tal. E Sabe, não tinha preguiça para nada, né? Essa história é uma coisa bem bacana, porque o seu Oli Fachin, em todos os momentos que o Grêmio tinha alguma festividade... Aqui a foto, ó, e com vários ex-presidentes. Ele mesmo com dificuldade de locomoção, ele sempre esteve presente. Ele não falhava nem nas reuniões do Conselho também. Nenhuma vez. Impressionante, né? O amor pelo Grêmio, né, faz essas coisas aí. Bom, mas vamos falar dessa decisão de amanhã. Mas olha só. O Luiz Braz, eu quero saber se você está animado, está de fraldão. Não, eu estou muito animado. Está esperançoso. Como é que eu vou definir? Não, olha só, eu estou muito animado. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser realmente um grande jogo. O Palmeiras tem um time muito bem montado, comandado por um cara que é um dos melhores técnicos que nós temos na história do futebol brasileiro, que é o Filipão. Se pegar o currículo mais assim, diverso e amplo, o Filipão ganhou no Uzbequistão, ganhou na China, ganhou no Criciúma, ganhou no Grêmio, ganhou no Flamengo, ganhou no Cruzeiro, ganhou na Seleção Brasileira. Perdeu também, né? Mas estou dizendo... Faltando só o Campeonato Mundial, mas não FIFA, lá de Tóquio em 83, só falta... Mundial não FIFA, viu só? Só falta... Já deu uma letra para ti. Deu uma letra. Essa semana estava muito amistoso o programa. Só falta incluir o Espinosa no trio dos maiores vencedores do Grêmio. O Filipão está nisso, o Renato Portaluppi está nisso e o Espinosa também, que foi lá e ganhou. Olha, tem algumas pessoas muito negativas que, quando falam do Filipão, só se lembram dos 7-1 naquele jogo contra a Alemanha. Mas acontece o seguinte, tem que se lembrar do Filipão com toda a sua história que ele tem no futebol, não brasileiro, mas mundial, né? Ele realmente é um dos grandes exemplos para nós em matéria de futebol. O Filipão brilhou em 76 com um grande time do Caxias. É verdade. O Filipão conseguiu fazer verão em Alagoas, né, quando iniciou como técnico, quando foi zagueiro também do Valmir Lorusso. O Valmir Lorusso era o técnico e ele era o zagueiro. Então, o Filipão ele conseguiu muitas proezas. O que eu não gosto do Filipão é que eu acho que ele está sem paciência. Ele deu uma porrada no colega Marcelo Salzano no sábado à noite, que não precisava, mas eu até entendo. Não sei se quando eu tiver tantos anos de profissão também não vou estar com essa impaciência, especialmente quando se ouve quase sempre a mesma pergunta. A pergunta foi bem feita até, só que é uma pergunta que ao longo do tempo se torna repetitiva. Quando você tira o Dudu, você não chama o Grêmio para cima? Perguntou-se para o Filipão, pergunta perfeita, normal. E ele disse assim, isso mesmo.
Não sei se ele estava bravo com ele mesmo e não esperava. Ou então a frase seguinte seria: eu quero o Grêmio em cima para ganhar dele no contra-ataque. Não, mas ele tirou o homem do contra-ataque também, né? Não, mas acontece o seguinte, olha, você vê que o Grêmio foi com todo o time. Ah, bom, mas mesmo assim. É alternativo. O Palmeiras não foi com um time alternativo e entrou com o principal jogador deles, que é o Dudu. Agora, Mas você joga sempre o Brasil, esse aí é o amuleto. Mas é uma pergunta que eu faço é o seguinte: por que o Dudu é mais jogador que os outros jogadores brasileiros? Porque o Dudu consegue jogar todas as partidas do Palmeiras. E o nosso jogador, os jogadores dos outros times, jogam um jogo cada semana e se sentem cansados. O Dudu corre, dá carrinho, ele tromba, ele faz um monte de coisa em todas as partidas do Palmeiras. E o Palmeiras estava disputando 3, ou está disputando, não estava, né? Agora está com 2. O Internacional tratou de tirar. Mas o Dudu está sempre, rapaz, não é? E os outros, eu vejo jogador que joga uma por semana e fica cansado, não é? E o Dudu parece que não cansa nunca. O problema foi o exame de sangue aquele. Aquele de tira os... O Palmeiras ficou aí? Ficou. Olha só. Está treinando na PUC. Treinando da PUC. Está nos assistindo, o Filipão, aí, com certeza. Agora, vou falar uma coisa para você. Eu para mim, o Grêmio, time por time, está mais encaixado do que o time do Palmeiras. Ah, não tem a dúvida. Sabe, eu acho que sim. Amanhã pode acontecer um resultado que a gente não espera, negativo e tal. Pode, porque afinal de contas futebol é futebol. Agora, normalmente, o Grêmio amanhã vai sair com o resultado positivo da Arena. Eu estava ouvindo o nosso centroavante, o André. O André disse que o ideal é que o Grêmio não leve nenhum gol, porque tem gol qualificado na Libertadores, né? Então, o ideal é que ele não leve nenhum gol. Nessa fase tem? Tem gol qualificado. Então, seria bom realmente que o Grêmio não levasse nenhum gol. Mas, principalmente, que ele faça pelo menos um gol, né? Tem que sair daqui pelo menos com 1-0. Se eu não estou equivocado, só não tem saldo qualificado na Libertadores na final. Mas até a semifinal tem. Na final não tem. Não tem. A final é prorrogação e pênalti. É isso aí. Mas tem prorrogação. Tem prorrogação e tem saldo simples. E houve um tempo... Agora não, né? Porque agora é um jogo só. Agora não tem mais saldo simples. E houve um tempo, no tempo dos 2 jogos, que ainda tinha o terceiro jogo. Sim. Um tempo atrás tinha. Aquele que o Fluminense ganhou, que o Flamengo ganhou do Cobreloa, do Chile, sim, foi no terceiro jogo, não foi? Não, e aconteceram outras coisas, o Cruzeiro com o Boca, lá nessa época de 76, 77. O Bayern? O Boca... Bayern é mundial. O Boca e o Cruzeiro foram jogar o terceiro jogo em Montevidéu. Assim como teve final de Libertadores no Beira-Rio, porque era terceiro jogo e tem que ser em campo neutro. Era assim. Naquela época, sim. Até no Campeonato Brasileiro, muitas vezes tinha. Sim. Aquele confronto entre Grêmio e Flamengo, no final de 82, também poderia ter o terceiro jogo. Optou, né? Eu vou dizer algo aqui, me antecipando até ao momento do Inter, que eu sei que não agrada. Pois depois eu vou te perguntar também qual o sentimento, porque eu fiz a pergunta para o Braz, fazer para ti também. Eu vou te dar um sentimento... E para o Fábio está liberado. Vou te dar um também. sentimento Grenal, tá? Eu estou na Ubra, não estou na Rádio Grenal. Tá? Mas é um sentimento Grenal. A rigor, eu digo isso como colorado, não há nenhuma dúvida que eu sou colorado, fui conselheiro do clube e tudo mais, mas eu tenho certeza que há um momento também na torcida do Grêmio que se eu perguntar, vem cá, e se decidir uma Libertadores ou uma Copa do Brasil com o Inter e o Grêmio perder, ou o contrário, eu não quero cogitar, eu não quero Grenal, eu não tenho certeza de que vai ganhar, eu quero que o Palmeiras faça o que tem que fazer, entendeu? Agora, se nós chegarmos depois numa etapa decisiva, Grêmio Internacional, a gente tem dito, o Brasil vai todo vir para Porto Alegre, o Brasil vai se curvar diante do futebol gaúcho que tem aí, como já está tendo agora os 2 únicos clubes que estão em 3 competições, nós vamos ter as finais ou os momentos decisivos dessas 2 grandes competições, a Copa do Brasil e a Libertadores, decididas em Grenais. Deus que me perdoe. É possível empatar sempre e dar o troféu para os 2? Então... Agora, Brito, se perde. Eu cheguei a sugerir que rachassem o prêmio, pelo menos. Como aconteceu em Rio Grande. No passado, em Rio Grande, está lá na sede do Rio Grande,
eu não sei se é na sede do Rio Grande, do Rio Grandense ou do São Paulo. Eu acho que é do São Paulo. Quem souber, manda para cá uma mensagem. Houve um campeonato que nunca se decidiu. E então eles encontraram a forma, serraram a taça. E a taça, metade da taça está lá como troféu. Campeonato Citadino do Rio Grande? Não, era campeonato gaúcho, era campeonato... Não é com 14 de livramento, uma coisa assim? É uma coisa assim. Acho que foi o livramento. Agora, eu acho que é um campeonato com que teve outro... a gripe espanhola, uma E coisa aí, não houve nunca o jogo decisivo, o isso. jogo extra, então racharam a taça ao meio e está colocada na parede lá. Quem souber dessa história, manda. Não tem problema nenhum, ou procura aí que vai achar. Eu acho que Então, dificilmente... eu fecho agora esse negócio. Fecho agora. Metade para o Beira-Rio, metade para a Arena. Dificilmente ou Copa do Brasil ou Libertadores não vai ser decidida num Grenal. Não, a Copa do Brasil vai. Eu acho que a Copa do Brasil está muito próxima de ser decidida no Grenal. É claro que, não é, Fábio, a gente não sabe, não é, a Libertadores está muito o que pode distante. acontecer. Agora, a Libertadores está mais difícil. Mas imagine amanhã, porque tudo pode acontecer. O André amanhã, ele realmente tem aquela noite memorável e acaba fazendo lá mais que um gol. Na Libertadores tem que ter Grenal antes, né? Na semifinal. Na semifinal. Isso. Na semifinal. Não, nós vamos saber isso antes da Copa do Brasil. decisão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil ficou lá para setembro. 4 de setembro. Já imaginou? Tu tá doido. Não, se o Grêmio fizer um Se bom chegar lá resultado com a amanhã, certeza que vai ter na a Libertadores gente já também. fica animado, né? Sim. Se tiver um bom resultado amanhã, imagine que o Grêmio faça aí uns 3-0 amanhã. Ó, é quase que um sonho, né? Mas Eu acho que 3-1 já está morta a lepre. Mas aí fica difícil para o Palmeiras reverter lá. O meu sentimento também é o do Brito. Olha Eu também aí. não gostaria de pegar uma final contra o Inter na, Pra que arriscar, na Copa né? do Brasil. Não que eu tenha medo do adversário, mas eu não gostaria, porque A marca é muito forte. o ônus nunca é muito terá grande. chance de reverter. O ônus é muito grande. Nunca terá chance de cobrar isso. Quando é que vai ter de novo um momento assim de Libertadores? Uma final de Exatamente. campeonato É tipo de aquela Copa do marca que Brasil. coloca no gado, né? Não sai nunca mais, né? Isso aí. Agora, para a cidade, para o Estado, será uma coisa fantástica. Porque Sim. o Brasil inteiro, não só o Brasil, a América do Sul toda, vai estar de olho aqui em Porto Alegre. Então eu acho isso realmente, para Porto Alegre, uma coisa muito boa. Não é? É claro, Brito, que para o time que perder, não é? Sempre vai ter realmente aquele sentimento de apequenamento. Esse é pior que aquele, entendeu? Não é? Mas eu acho que para a cidade vai ser realmente muito bom. Envolve do governador para baixo todo mundo, né? Tem pessoas que não gostam de futebol e vão estar O inteiradas. governador é chavante. O governador é. E vai no meio da massa. O governador vai no meio da massa. Na época de classificação, ele estava lá. Sim. Olha, o futebol é uma coisa realmente espetacular, não é? A minha mulher fazia muito tempo que não entrava num campo de futebol. E eu, agora no jogo contra o Atlético Paranaense, fui com ela, sabe, para assistirmos o jogo do Grêmio. Ah, você tem que comprar agora uma cadeira para nós, que Deus sabe. Ela quer ir no jogo, porque é claro... Vai ver aquela magnitude. Sim, sabe, a torcida do Grêmio, assim como a torcida também do Internacional, mas eu falo pela torcida do Grêmio, é empolgante você ver aquele pessoal cantando sem parar. O pessoal do Atlético Paranaense, que no início estava se manifestando um pouquinho, não tiveram mais chance nenhuma de se manifestar. O Grêmio jogou muito bem, né? Jogou muito bem. O Grêmio jogou muito bem. O Grêmio Mas, podia ter matado. Eu acho que matou, mas podia ter liquidado ainda mais. Se fosse 3, estava liquidado. Não tem chance, né? O próprio técnico o Thiago Nunes foi muito claro, né? É praticamente impossível de reverter. Ele só faltou dizer isso. O próprio Petralha, ele deu uma declaração na rádio dizendo que ele teve azar no sorteio, que pegou o Grêmio, Isso. né, e que ele estaria praticamente fora. Foi uma declaração dele depois do jogo. Olha só, hein? Tá falando de Petralha. Hein? olha... Quem é esse Petralha aí? Isso pode ensejar uma outra discussão aqui, né? Mas sabe que o Grêmio tem se dado bem com o Atlético Paranaense. Aqueles tempos duros de jogar lá na Baixada e não ganhar, meio que passaram, né? O Grêmio se estabeleceu nos últimos anos aí como muito superior, mesmo jogando lá. É que essa história de campo artificial, isso aí, para jogador profissional de alto nível, ele está acostumado com isso.
né? Não é nenhuma novidade, né? Não, Hoje, não, o jogador pode ser. hoje já passou, o Michael, quantas vezes o Michael jogou num campo de grama sintética? Então, Até porque é grama sintética de boa qualidade. Exatamente. Não é? Você tem realmente campos aí de grama sintética que o jogador tem uma certa dificuldade, acha estranho. Mas lá, a arena lá do Atlético é muito boa. eu conheço a grama de lá, é de primeiríssimo nível. É verdade. É. Inclusive, tinha uma campanha aí incentivando que o Grêmio pudesse trocar a grama aqui, não é, por uma grama também sintética, com aquela qualidade toda. Mas eu acho que não, acho que o Grêmio está bem com o gramado. Andou mal só naquela época aí da Copa América, né? Que andou com o campo com alguns buracos. Mas agora não, o gramado semana passada estava assim uma beleza, não é? Daqui a pouquinho teremos um jogo muito interessante para nós aqui do Rio Grande do Sul. Volta Redonda e Juventude. Sabe que até eu vou te dizer, esse jogo ele tem influência e não tem. Porque o Volta Redonda ele tem 24. Se ele ganhar, ele vai a 27 e passa do São José, passa do Remo. No entanto, vai ter que confirmar na última rodada aqui. Ganhando, praticamente ele se classifica, porque São José que iniciou muito bem. Né? São José que iniciou muito bem, mas o Volta Redonda, se ganhar hoje do Juventude, vai a 27 e praticamente encaminha a vaga. E já estão classificados praticamente o Juventude e o Paysandu. Se ficar classificado também o Volta Redonda, aí, na última rodada, por exemplo, o Ipiranga, ganhando do Juventude, pode daqui a pouco complicar a vida do Juventude. É em Caxias ou em Erechim? É em Caxias. Em Caxias. Porque antes eu estava projetando um jogo de compadre, mas o Ipiranga fez o favor de perder no final de semana para o Boa Esportes. Aí é brabo, né? E o São José vai ter que ganhar do Volta Redonda, ganhando do Volta Redonda, vai a 28 e tira o Volta Redonda. É uma competição bem acirrada essa. Então, é que o Volta Redonda ganhando hoje joga pelo empate na última rodada no Pastareio. E o Brasil de Pelotas é que joga amanhã contra o São Bento em casa, e o Brasil de Pelotas amanhã pode entrar na zona de classificação. Tá com 1 ponto só de poupança para a zona de baixo da tabela. Para a zona de baixo. Zona de baixo. Não tem. Mas ele começou muito mal, né? Aí depois se recuperou. E agora está mal de novo. E agora está mal de novo. A partir da mudança de técnico, Eu pensei que com a entrada do Bolívar iria dar piorou, uma... né? Piorou. Pensei que fosse dar uma melhorada. Né? Ganhou uma partida só, agora a última perdeu para o Coritiba, num jogo que até administrou bem, até os 30 minutos, estava normal, estava equilibrado, depois tomou 2 gols e ficou numa situação Porque difícil. o Bolívar é um bom treinador, hein? Eu fiz 2 cursos com o Bolívar na CBF e ele é muito compenetrado, bem estudioso e sabe muito de futebol, né? Então, estava com a expectativa de que... Nasceu falando de futebol, né? De que o Brasil fosse dar uma erguida. E parece que ele ganhou uma só, né? Com o Bolívar foi uma vitória. Só uma vitória. Empatou com o Oeste agora recentemente também. Ganhou umazinha só. Ganhou do Vitória da Bahia em casa de 1-0. Eles ganharam, o Brasil ganhou do Botafogo de Ribeirão lá em Ribeirão. Mas aí eu acho que era o Gustavo Papa, interino. Era o Papa, é verdade. Chegou a abrir 3-1 e terminou 3-2. Foi o Papa. Fábio, as histórias com o doutor Hélio Dourado são bem abrangentes, mas tem um momento de angústia, no fim da vida quase, que foi a construção da arena, que era exatamente o que ele não queria, que se aproveitasse aquela zona nobre do Estádio Olímpico. Como é que você acompanhou isso junto com ele? O livro não aborda a arena. Ele fala de um período onde ele foi presidente. Agora é extra-livro. Mas a questão da arena, o que acontece é o seguinte, é natural que uma pessoa que vivenciou a construção do Estádio Olímpico, lá em 54, ele vivenciou aquela construção. Né? Depois ele Saturnino Vanzelotti trabalhou dentro do Grêmio, trabalhou em gestões do clube, foi presidente, foi vencedor. É natural que ele tenha um sentimento de um filho partindo. Né? Essa é a primeira situação. A segunda situação é em relação... Ele não era totalmente contra a arena em si. Ele foi contra o modo que foi formatado o negócio arena. O negócio arena não entrou na garganta dele. E o presidente Hélio Dourado, positivamente e negativamente, era uma pessoa
de autoridade. Ele falava mesmo. Ele era uma pessoa que tinha suas convicções e muitas vezes não voltava atrás. Então isso tinha o lado bom e tinha o lado ruim, né? Então ele foi muito enfático na questão Arena. Mas essa foi a questão. E depois, quando, na minha opinião, o presidente Odoni poderia, naquela ocasião, ter sido mais maleável e conversar com o presidente Eldorado, explicar a situação e tentar trazer ele para dentro do processo, o presidente Eldorado foi alijado naquele momento. E ele se sentiu muito ofendido. Depois, com o presidente Romildo, que soube lidar com a situação, conversar com o presidente Eldorado muitas vezes e trazer ele, inserir ele no processo Arena, o presidente se sentiu mais à vontade. O Fábio, mas o processo da Arena foi mal encaminhado, porque se não é o Fábio Koff que de repente chegou coisas para todo mundo e disse: a Arena não é nossa. Botou o bode na sala. Exatamente. Ah, sim. Olha, a partir daquele momento do Fábio Koff começou a haver uma reviravolta. Os gremistas começaram a olhar que já não tinham mais um estádio. Sabe, o estádio não era mais deles, não é? Então, eu acho que o Fábio Koff, o Hélio Dourado, não é? E mais uma plena de dirigentes ali, eles foram fundamentais para que a gente pudesse modificar um pouco aquele contrato, que era realmente muito ruim, não é? E chegar até uma fase, como nós estamos chegando agora, em condições de adquirir realmente o Grêmio a não administração. ganhava títulos, o Internacional ganhava os seus principais títulos. O Grêmio constrói a Arena e para colocar os seus sócios pagava 42 milhões por ano. Depois passou a pagar 18, fruto da remodelação do contrato, fruto do trabalho de excelência do presidente Fábio Koff, que era um cara com inteligência acima da média. No entanto, eu sei que daqui a pouco veio o Beto Bedin lá de Novo Hamburgo e diz que o contrato é excelente. Porque eu brinco até que ele tem uma carteira do presidente Odoni, uma foto do presidente Odoni na carteira e um quadro na cabeceira da cama. Mas não é esse o problema. O problema era sobreviver durante esse período. Porque tem uma hora que a gente não pode querer comer caviar porque um dia vai pagar. Não, vai morrer de fome dali a 3 dias. Se o Grêmio continuasse pagando 42 milhões para botar o sócio dentro da Arena, como é que ia contratar jogadores? Como é que ia pagar a folha de pagamento? Como é que ia pagar os funcionários remanescentes? Folha de pagamento dos jogadores, não tendo nem a renda dos jogos? Então, aquilo ali, que parece um ato simples. Ah, mas o presidente Odoni, o presidente Koff torrou o dinheiro do Grêmio e deixou o Grêmio ainda mais endividado. Não é mentira isso aí. Caiu na lábia do Luxemburgo, gastou um caminhão de dinheiro que não podia gastar, não ganhou títulos e endividou ainda mais o Grêmio. Mas dívidas pagáveis a médio e longo prazo. Porque a curto prazo, o Grêmio tinha que ter o mês a mês. Não tinha como ser diferente. Ou tomava as rédeas, como disse o Brás, ou não tinha o que fazer. 42 milhões, Brito, dá 4 milhões por mês. E sim, não tinha essa dinheirama ainda de televisão e o escambau. Tinha, mas não tinha. Para começar a ganhar alguma coisa, tem que primeiro gastar os 42, a partir daí que começaria. Que bacana. A Arena tinha que deixar 120 de volta para dar certo. E vou fazer uma comparação, fazer uma comparação com o Internacional. Nesse negócio aqui que teve a Arena, na época, eu ainda vereador de Porto Alegre, nós votamos a modificação do plano diretor e na área ali do Olímpico, a OAS exigiu do Grêmio, para que assinasse aquele contrato, que a altura ali dos prédios fosse maiores do que o normal da cidade, do que o máximo da cidade. A cidade comporta mais ou menos, acho que 70 metros de altura no plano diretor, e ali ficou 130, se eu não me engano, ficou mais ali para o pessoal da OAS. Eu estou fazendo a comparação porque agora o Internacional está falando em construir aqueles 2 edifícios, não é? Ali perto ali junto ao Beira-Rio. E vai surgir, é claro, que um problema de plano diretor. Mas fácil. Mas o índice construtivo do Beira-Rio foi a proximidade com o Rio. Não. Imperadores do Samba, Praiana é verdade. E a Banda Saldanha, que historicamente, lá onde se discute o plano diretor, lá naquele auditório da SMOV,
Lá eu estive presente, fui assistir, fui dar um depoimento também, ainda na questão da Copa do Mundo, o que ficou negociado, vão avançar, agora é o centro de eventos. Isto. E como é que é? O que vão fazer? Pode fazer o que quiser, mas arrumem o lugar para as escolas de samba. Veja só, porque são sessões de uso real da propriedade e as escolas de samba são patrimônio cultural e o Brás sabe melhor do que eu, decore e salteado todo o ordenamento jurídico da cidade, desde a lei orgânica e a lei do saudoso Dilamar Machado, que estabeleceu carnaval de escola de samba, é evento oficial da cidade. Exatamente, e exato. será realizado paritariamente o município e a entidade que representar as agremiações. Isso está lá, é uma leizinha nesse sentido, 4 ou 5 artigos, revogam-se as disposições em contrário. Pode ter plano diretor, podem fazer o espigão que quiserem, onde quiserem, mas as escolas de samba têm o sagrado direito de terem uma comunidade, terem uma referência, como por exemplo, tem a Restinga lá no seu bairro, tem a Imperatriz Dona Leopoldina e todas elas. Brito, mas a construção dos edifícios lá no Beira-Rio vai interferir lá na... Eu estou achando que sim, porque tem o centro de eventos. Quando chega no Beira-Rio, passou ali o Fernandão, entra à direita para entrar no estacionamento, o estacionamento do mapa, que é o da esquerda de quem entra, ali vai ser realizada a obra do centro de eventos. Sim. Que vai, em tese, empurrar a escola de samba para... a Saldanha para mais longe. Haveria, e há esse projeto, Brás, uma locação que seria o Centro Integrado do Samba. Essas agremiações todas que eu citei estariam ali entre aquele pontilhão da Mackenzie, lá, o Mackenzie, né? Não, o Mackenzie não, o Mazembe, Mackenzie. Tá? Na verdade, o viaduto Abílio, pelo amor de Deus. Então... Mas todo mundo conhece o Mazembe mesmo, né? Não tem jeito. Ficaria... Foi o senhor que disse. O viaduto é o Abdias. Não. O Abdias Nascimento. Pois bem, ficaria entre o Abdias Nascimento e onde hoje é o Beira-Rio, tem que ter a área dos espigões, o centro de eventos, e haveria um centro integrado de eventos, a cidade do samba, todas essas agremiações no mesmo lugar. Se não vão fazer isso, digam onde será, mas tem que ter. Tem que ter. E ali eu acho que tem área para tudo, Brito, porque mais à frente ali, da onde está a escola de samba, tem ali uma área onde o Detran, onde o pessoal treina ali. Sim, faz baliza. Faz baliza por ali, não é? E é um espaço grande, considerável. Eu tenho a impressão que se for bem trabalhado ali, dá para tudo, não é? Sim. Mas, realmente, para o internacional, parece, pelo menos pelo que eu ouvi falar, vai ser uma coisa muito boa poder construir esses edifícios na altura que tem lá a permissão do pessoal da OAS, não é? Porque já tem essa permissão na cidade, que é ali na zona do Olímpico, não é? Não, mas se eu não me engano, Brás, quando foi aprovado esse projeto na Câmara de Vereadores, a região do Beira-Rio também foi contemplada. Na mesma altura do índice construtivo. Na mesma altura? Sim. Ali tem a dificuldade só da distância para o Guaíba. Sim. Tem que ter um recuo. Mas a altura e o índice construtivo foram aprovados da mesma forma, tanto para a região da Zenha quanto para a área do Beira-Rio. O prefeito, que na época era o Fortunati, chegou a dizer que o Grêmio também tinha que ser contemplado, que o Inter foi contemplado outras vezes, com outras situações e tal. Mas ainda assim houve a equiparação dos índices construtivos. Houve. O Inter, quando foi contemplado, sofreu flauta. Os gremistas diziam, vai se comprar uma boia cativa? Porque o Inter ganhou um pedaço do Guaíba. O Inter ganhou um pedaço do Guaíba, literalmente. Quando há, por parte do município, a outorga da área, o Inter, certo? Estava o Efraim Pinheiro Cabral no Internacional, o Cid Pinheiro Cabral lá no seu jornalismo, mas o Efraim foi também vereador da cidade. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Nesse momento vem a área que tinha um pedaço ainda não aterrado. Eu tenho até fotografia, eu era da banda marcial do Colégio das Dores, e nós fomos lá tocar na Pedra Fundamental, era no meio do aterro.
A pedra fundamental, o Internacional, algumas mesinhas lá vendendo título patrimonial, e os gremistas diziam, vai ser uma boia cativa, não vai ser cadeira cativa. Que história de Grêmio e Inter. Vai ser boia cativa. E o Internacional, não, o Internacional, então, ganha a sua praça esportiva numa área em que era o Guaíba, e um pouco mais para cá, é onde vão construir esses espigões. Agora, falando agora com muita força, muita seriedade, em favor do Grêmio e da comunidade, o que tem que acontecer, antes até de se preocupar com o destino da área do Olímpico, é a urbanização em torno do estádio atual, em torno da arena. Ah, sim. Aquela sim, comunidade tem que... Sabe que aquela comunidade ali tem necessário. algumas histórias interessantes, aquela dos arredores da arena. Tem, claro, eu não vou dizer que seja em toda aquela região, mas tem regiões ali que as pessoas nem chaveiam a casa. Sabia? Deixam aberta e ninguém rouba nada. Em todos esses anos do Grêmio, aí são 6 anos já de arena, vai para 7, né? Isso, 2012, dezembro de 2012. Dezembro de 2012, vai para 7 anos. Que eu lembre de alguém divulgar, eu nunca vi depredarem um carro ali. Não. Riscar um carro ali. E as pessoas ainda têm algum receio de estacionar ali nos arredores, deixam lá no DC ou deixam lá na J. Renner. Eu não lembro, porque ali eu acho que um cuida do outro para não perder a freguesia. Eu estaciono sempre próximo, eu não estaciono no estacionamento do Grêmio, estaciono próximo, sabe, mas nunca tive nenhum tipo de problema. Então, ali se criou uma infraestrutura que o povo concebeu, né? E estão se desdobrando. Há muitos casos ali de pessoas que chegaram, ocuparam, fizeram a casa, ruas inteiras, e depois, com o passar do tempo, por questão econômica, não, e por ação das prefeituras, dos políticos, a titulação vinha. Vamos regulamentar, vamos regularizar. O Brizola, no Rio de Janeiro, fez isso com a Rocinha. A primeira TV a cabo do Rio de Janeiro foi na Rocinha. A Rocinha diz, mas aquilo lá não está regularizado, as pessoas não têm título. E tinha a Caixa Econômica Federal no meio do morro. Mas o que é isso? Entendeu? Então isso aí é da vida. Brito, voltando aqui para o lado internacional, Brito, que hoje trouxe aquela região, o filho Vinícius junto, que é tão famoso quanto o pai, né? Grande Vinícius, grande Vinícius. Vinícius é um talento do jornalismo. É o meu Gilmar Veloz. Eu vi ele tá aqui nos bastidores, filmando. Deve estar postando. É o manager. Deve estar postando no Instagram. E tá certo, tá certo. Voltando para aquela região do Beira-Rio, eu quero aplaudir aqui o meu amigo Colares, porque foi ele que, de repente, abriu aquela Avenida Beira-Rio, com uma briga danada com o pessoal do PT, que naquela época era uma super oposição, mas ele conseguiu, numa briga que teve, briga de soco mesmo, lá na Câmara Municipal, com a turma do Colares, que o Colares mandou para lá, exatamente, E foi com briga de soco mesmo. Com soco. O PT não queria de jeito nenhum que abrisse a Beira-Rio. Eu, quando vejo um petista hoje percorrendo ali a Beira-Rio, eu fico olhando e pensando assim, mas vocês não queriam, né? Faz a volta. Vocês não queriam nada aqui. A única coisa que não saiu naquela época foi o hotel que estava projetado também para ser ali ao lado do Guaíba. E o Sambódromo. E o Sambódromo. Era para ser ali. Exatamente. Também mas o Inter quer construir um hotel ali também. O Inter tem autorização para construir um hotel. Não é só edifício residencial, comercial, internacional. Quer construir Alô, Medeiros, fica no futebol, Medeiros. Vamos cuidar do jogo. É muita obra, né? Puxando um pouquinho nessa parte de obras, na gestão do Eldorado, ele também se utilizou do departamento de obras. Quando estavam construindo a perimetral, ele conseguiu material, pedras e tal, para aterrar a área do Cristal. É verdade. E também para fazer o aterro lá da Ilha do Grêmio. Né? Ele também se utilizou desse material aí, com a força política, para conseguir... O que tem de história Grêmio Internacional é uma coisa impressionante. Sim, os dois clubes, eles não são, na verdade, nunca foram nefastos para a cidade. Eles são realmente... Referências. Referências sempre, não é? E eles sempre causaram bem para Porto Alegre.
Todas essas histórias que nós estamos contando aqui, elas têm a ver, na verdade, com o Grêmio e com o Internacional, não é? Eu disse que o Beto Bedin ia se manifestar, porque quer confiar no taco, né? O que ele disse? Mas me mandou uma missiva aqui, que não dá para ler. O Grêmio pagaria 41,8 milhões e receberia 65%. O problema é que não sobra, Bedin. Nós estamos discutindo isso. Nunca sobrou um pila, sempre falta. Então nunca volta os 65%. É que se tu olhares o balanço da Arena, desde que a Arena foi inaugurada, nunca deu lucro. O balanço da operação Arena é deficitário. Aí está dizendo aqui, em 2011 o Grêmio recebeu 22 milhões do quadro social. E em 2018 recebeu 80 milhões. Tá, mas não entraria nada para o Grêmio. Ia ficar tudo para a OAS. Né? E... Assim como o primeiro contrato ficaria. Ficaria. Então ele dá uma desdobrada aqui para dizer que no futuro, é aquilo mesmo que eu já antecipei. É uma discussão inócua essa. A gente pode puxar para um lado ou para o outro. Lá no futuro, mas o Grêmio tinha que chegar no futuro. O Grêmio não ia sofrer solução de continuidade. Também não adianta a gente ficar discutindo o que foi feito lá no passado. Agora também está aqui, está tudo documentado em livros. A história bonita da década de 70, quando o Grêmio se juntou aos gremistas. O sábio José Asmus, do alto da sua simplicidade, que era absurda, né? Ele dizia assim, falo tanto em torno. Eu colocava as minhas máquinas, pegava as minhas britas e fiz o entorno do Beira-Rio. E quando o Grêmio estava se unindo à ISL em 2001, com uma megalomania, dizendo que ia ser maior que o Barcelona, o presidente Asmus dizia para o presidente Miranda, e dizia em entrevistas para mim, para outros companheiros que queriam ouvir o Asmus, ele dizia o seguinte: a maior parceria ainda é com a torcida. Muito bem dito. Mas era uma simplificação do troço, porque era dinheirama do marketing. Inclusive essa empresa que quebrou na época no Grêmio, a ISL, ela era marketing da FIFA. E marketing do tênis mundial também. Do Flamengo. Do Flamengo, quer dizer... Então, não era um troço para esdrúxulo nem nada, mas já tinha alguma desconfiança no ar. Era dinheiro a rodo e já não era tão fácil conseguir dinheiro. E por que iam botar dinheiro? E tinha uma outra história também mal contada na época da SL do Grêmio, que eles tinham uma lista de 50 jogadores que eles poderiam escolher, dentre os quais um deles era o Ronaldinho Gaúcho, que obviamente entraria nessa lista. Também passaria para a ISL, ou todo, um pedaço, sei lá o quê. Então, é que a história ela tem que ser bem contada. A história do Beto Bedin aqui. Um dia seria bom para o Grêmio, mas o dia teria que chegar, né? O Grêmio não ganhava títulos há 15 anos, e aí era um pepino, né? Na história recente do Grêmio, com toda certeza, nós tivemos bons dirigentes, mas o Romildo realmente é fora de série, né? O Romildo, eu acho que ele conseguiu dar uma nova perspectiva para o Grêmio. O Grêmio, antes do Romildo, estava enfrentando apenas os problemas, mas não tinha realmente bala suficiente para poder vencer esses problemas. O Romildo veio, ajeitou a casa e hoje o Grêmio realmente é superavitário. E hoje, e essa virtude aí, o Brito tem muito mais experiência, o senhor também, né? Permita-me chamar de senhor. Não para com pela isso. Câmara de Vereadores. Não, e o Fábio pela convivência. O administrador, ele tem uma importância fundamental nas instituições. Sim, com certeza. Se cair na mão errada, acaba. E a gestão... Por exemplo, E a gestão que o Romildo está fazendo com sabedoria, sabendo administrar o dinheiro, os recursos hoje, Sim. Porque hoje os clubes estão recebendo muito mais do que recebiam antes. É isso aí. A arrecadação é muito maior. A tentação é muito grande. E se tu tiver a sabedoria na gestão do dinheiro, tu consegue trabalhar. Olha o que grandes clubes aí do centro do país estão arrecadando, estão gastando com atletas sem ter resultado. Discutir agora qual é a maior torcida não é o caso, mas qualquer dos dois dirigentes, o presidente colorado ou o presidente gremista, tem condições de sentar-se em torno de uma mesa de negócios, seja com uma sucessora da ISL da vida, ou quem se apresente para fazer parceria. O presidente do clube, e o Romildo com certeza age dessa forma, haverá de dizer, pois não, o senhor está falando com quem representa metade do Rio Grande. A metade do Rio Grande do Sul é nossa, seja o Colorado ou seja o Grêmio. O que o senhor quer?
Qual é a sua proposta? O que o senhor quer fazer? O senhor veio aqui para fazer crescer a metade do Rio Grande do Sul? Ou o senhor veio buscar desta metade do Rio Grande do Sul valores, dividendos para crescer a sua empresa? Vamos conversar então. É isso aí. Vamos conversar então. Tem uma coisa que dói muito, como cidadão da cidade de Porto Alegre. É muito mais do que ali em torno da arena, ou a situação que esteja o Beira-Rio fazendo isso aqui. O que dói no coração é ver a ruína do Olímpico. Honestamente, é terrível o que já aconteceu e está acontecendo ali de destruição. Eu tenho um outro exemplo, similar, para fugir do esporte. A situação dos prédios públicos do estado do Rio Grande do Sul. Está aí o governador precisando de dinheiro, está anunciando que vai fazer uma audiência pública para vender ações do Banrisul. O Banrisul não vai ser privatizado, mas vão vender aos pouquinhos com ações. Tudo bem. E foi feito um levantamento, REC. O pessoal do Colégio Registral, que cuida dos cartórios de registro de imóveis, entregou ao Palácio Piratini 6 mil matrículas de imóveis que são do estado do Rio Grande do Sul em desuso, ou nada dando. Tá, e o que pode se fazer nisso? Botar em votação na Assembleia? Eu vou dar um exemplo ainda, que este me dói diariamente. A Avenida João Correia, a entrada principal de São Leopoldo, à direita tem o Colégio São Luís, à esquerda está ali o Fórum. Era o fórum. Eu trabalhei ali, eu fui promotor ali, eu fiz dezenas de júris ali, centenas de vidas foram decididas ali. Este é o aspecto romântico de tudo isso. Mas veja só, o prédio está já em ruína. Para acabar com a invasão de pessoal que até crime cometeu lá dentro, fincaram os moeirões na calçada para não haver acesso ao prédio do fórum. Quando o fórum de São Leopoldo mudou-se para a Avenida Unicinos, certo? E o presidente ou o diretor do foro foi ao palácio. Aqui é uma metáfora que eu estou fazendo, mas alguém fez isso. Entregou a chave ao governo do estado. Olha, muito obrigado. O Poder Judiciário agora construiu a sua casa, o fórum é lá na Avenida Unicinos e o prédio que era do estado, que é do estado até hoje usado, está aqui. REC, isso vai para 20 anos já, REC. A Brigada Militar pediu, os brigadeiros imploraram, os bombeiros. Havia uma outra determinação na comunidade, em combinação com essas instituições. Vamos fazer um centro operacional. A APAI pediu, a APAI fica nos fundos, a APAI pediu, nos entregue isso aqui. Nós temos uma comunidade que se envolve em favor da APAI, vamos fazer disso. Não. E a APAI de São Leopoldo funciona bem. Não entregaram, o prédio está se destruindo e ele é um exemplo de outros tantos. O que tem que ser feito, primeiro é uma decisão política. E depois votar com a Assembleia Legislativa, desfazimento. Não acabaram de votar para não ter plebiscito, para privatizar isto ou aquilo. É venda de patrimônio público. Muitos desses imóveis foram recebidos, como se diz, em dação em pagamento. Dar. Quando eu devo imposto, eu não paguei o ICMS, eu não paguei o IPVA, eu não paguei os tributos estaduais devidamente e, numa execução fiscal, perco este prédio. Ou então eu limpo a minha área, olha aqui, eu tenho um prédio, tenho um edifício de apartamentos ali em tal local, eu estou entregando ao Estado para zerar minha dívida. Dação em pagamento. E o Estado recebe e não sabe o que vai fazer. Tem que saber. Óbvio. Mas se não sabe... botar um cara expert para fazer. E se não sabe e tem freios, está aqui um parlamentar. É com os parlamentares que se resolve. Senhores da Assembleia, aqui está o projeto, nós queremos vender o prédio do... Não estão vendendo o Zou em Sapucaí, nós queremos vender o prédio que foi do Fórum de São Leopoldo, queremos transformar isso em dinheiro para ajudar a pagar as viúvas pensionistas ou então os servidores que estão recebendo em atraso. Tem 6 mil imóveis nesta condição que o governo do Rio Grande do Sul tem que dar cabo e transformar em dinheiro. E normalmente bem localizados. Sim. Porque eram centrais ou eram em lugares fundamentais para desenvolver tal ação. Tem áreas de campo aí no interior, porque, como eu digo, foram imóveis recebidos para pagar dívidas fiscais. Muitos acabam virando elefante branco contra o governo. E essa é a única forma que existe hoje para se diminuir essa grande dívida, né, que o Estado contraiu
e que eu acho que pode realmente, Deus sabe, ser melhorado exatamente com a venda desses Agora tem desses o patrimônios. ginásio da Brigada, né? Agora que foi demolido recentemente, a semana passada. Sim. Ali tem uma permuta com uma companhia de supermercados e tudo. Em troca vão construir Mas um ela outro já foi presídio. efetivada, essa transação? Sim, essa transação está encaminhada. Agora não sei o que vão construir um supermercado ali. Em algum outro lugar deverão construir um presídio. Mas o supermercado, ele não seria na área do Força e Luz, do antigo estádio de Força e Luz? Que já foi quadra dos Bambas da Urgia também. Mas eu fiquei naquela área ali. Sim. Eu fiquei chorando quando eu vi demolir o ginásio da Brigada. Aliás, só para esclarecer ao Fábio, esta área que foi a Timbaúva, Sim. o antigo campo do Força e Luz, que depois serviu de quadra de ensaio para os Bambas da Urgia, esta já é desta empresa. Sim. Já é desta empresa. E agora, na esquina da Ipiranga ali, vai a área da Brigada Militar para uma permuta. É o Zafari? Isso. É o Zafari. Eu fiquei chorando porque muitos anos eu fiz ali o show do Quilo no ginásio da Brigada Militar. Então, quando eu vejo aquilo demolido, ali tem uma história ali, rapaz, bonita, não só minha, mas de outras tantas pessoas que também utilizaram eu fui lá. repórter no Ringue 12. Olha aí, ó. Junto com o Eldio Macedo. O Eldio Macedo. O Eldio Macedo era o animador. Animador. Eu fui E o repórter. ginásio da Brigada, junto com o Estádio Olímpico, sediaram a Universidade. Exatamente. Sim, É uma sim. história. A seleção brasileira, que era campeã do mundo de basquete, eu vi jogar naquele ginásio. Em 63, na Universidade, Rosa Branca, tinha gaúcho no banco, tinha mas Rosa Branca, Vlamir, né? Sim, Vlamir. Exatamente. Uhum. E outros tantos que eram os grandes jogadores daquele tempo. Aquela seleção desceu do Campeonato Mundial em Porto Alegre para jogar a Universidade. O professor Osterman começou a comentar e não foi? Exatamente. O Jaime Eduardo Machado, tinha um livro do Rodrigo Koch, que a gente badalou na época e tal, contava toda a história da Universidade. Certamente tem citações a ti também, né? Já voltamos. A Atalanta da Itália tem interesse em Luan e pensa em sinalizar com proposta de 8 milhões de euros. Com lesão muscular, Léo Moura será desfalque por pelo menos 5 semanas. Foi um mau negócio ficar com o Léo Moura, né? Acho que está sendo ruim até para o próprio Léo Moura, está se expondo já, né? Esse último contrato realmente com o Léo Moura não. E não queria tem porquê. 2 anos. Ele queria 2 anos de Não tem contrato. porquê. Recuperado, o Michel retomou os trabalhos hoje e deve ficar à disposição dentro dos próximos 7 dias. Grêmio recebe Palmeiras amanhã, 9h30 da noite na Arena, 50 mil pessoas é a expectativa de público. Renato deve manter a equipe que vem atuando com Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre e Everton, com o André no comando do ataque. E em entrevista coletiva, o André disse que por conta do gol qualificado, cuidado para não levar gols, como disse há pouco o Luiz Braz, amanhã será redobrado e a tentativa será por pelo menos fazer um gol e não tomar um gol. Então, quer dizer, é aquela história da neura, né? Tomar um gol em casa, depois, se for 2-1, 1-0 lá já dá Palmeiras, se for 3-1, 2-0 lá dá Palmeiras. Então, se possível, fazer um 2-0. Placar que seria bem interessante. No Inter, Odair fechou o treino, encaminhou a equipe para enfrentar o Flamengo. Edenilson deve ser confirmado como desfalque, mas essa palavra deve já alimenta alguma esperança. Eu não acredito, porque ainda não fechou o ciclo aquele de 15 a 20 dias. Nonato é o mais cotado para entrar na equipe, mesmo sem estar 100%, Lindoso vai para o jogo, e há dúvida entre Sobis e Nico Lopes. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Nonato, Patrick, D'Alessandro, Sobis ou Nico Lopes com Guerreiro. Correndo por fora o Bruno Silva, que fez um bom segundo tempo contra o Fortaleza. Primeiro tempo não. E outra, cada entrada é uma alenhada, né? Já tomou amarelo, né? Já tomou. Ele tem meio cartão amarelo por partida na média da sua existência como jogador de futebol. E até sexta-feira, a definição da liberação do Guerreiro, mas a direção do Inter não está otimista. Engraçado que a Federação de Futebol da Argentina, a Associação de Futebol da Argentina, a AFA, aceitou o pedido do Grêmio e não convocou o Kahneman. Nem sei se ele iria ser convocado, mas lá se disse que
o Grêmio pediu e levou. Vamos ouvir aí o Luiz sobre as melhores panelas do mundo. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. Vai ligando, 4003-4220 para obter as melhores panelas do mundo, 2 anos de garantia, tem para toda a vida, não vai mais pensar em gastar dinheiro em panela, pode pagar pedalado, além do glamour que dá na sua cozinha. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, vamos juntos até às 8h30, com Fábio Mondstock, Cláudio Brito, Luiz Braz, vários e vários dizendo aqui, hoje é só de estrelas o programa. Vocês frequentavam era o chão de estrelas. A gente mereceu tanto, cara. Vocês frequentavam ali na José do Patrocínio, o chão de estrelas. Chão de estrelas. Mas eu cheguei a pegar o Sandália de Prata ainda. Sandália de Prata Sandália também. de Prata. Também. E dancei ali também, né? O Sandália de Prata sucedeu Era o Chão bom pra de Estrelas. caçar ali, mas quando era solteiro. E na esquina, o Carinhoso. Mas chegaram a conviver, a ter no mesmo tempo o Chão de Estrelas e o Sandália. Lado a lado. É, lado a lado. Lado a lado. É. E Depois um fechou, acho que foi o Chão de Estrelas. Quem fazia a O temporada... Carinhoso, né? Que era do filho do Lupicínio, não? Carinhoso. Não. O do filho do Piscine era o Se Acaso Você Chegasse. Ah, é isso aí. Ali era foi presidente da Restinga, patrono da Restinga, dono de cartório, compositor de samba enredo. Não está me vindo o nome agora. Mas Prazer, contigo essa encrenca aí. Não, mas eu não. Eu não adianta puxar pela memória. Mas o Reduto ali realmente era... O Santana cantava no Chão de Estrelas. A Adelaide, que foi musa inspiradora do Lupicínio em tantas músicas, a dona do bar, uma das músicas do Lupicínio, em que ele revela a sua paixão pela dona de um bar, é a Adelaide, que tinha na Marechal Floriano também o restaurante Café Adelaide. A Adelaide era dona do... O John vai fazer um programa aqui só de essas reminiscências aí. Né? Não, mas vamos trazer uma banda para cá. Também, vai ficar completo. Mas o programa hoje está de tudo, né? De política, de tudo, né? Coisa boa. Isso é que é o bom. Vamos ao Paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis.
Música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Olha aqui, ó, só ligar para o Laíne, 999827567, está aí o telefone na tela. Para você comprar lá um lugarzinho para descansar e tudo mais, levar os amigos, uma infraestrutura de fazer inveja a grandes empreendimentos, que é o que está se tornando lá a Praia Lagoa Cortada. A TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. A TBK Serviços tem todas as soluções para a sua obra: limpeza e preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura e gesso. TBK é completa. TBK Serviços idealiza, projeta, realiza sua obra por completo. 983196410 ou 3207-7976 e siga também no Instagram, @TBKServicos, né? TBK Serviços. Para você ter todo o acompanhamento aí, desde a terraplanagem, a execução e tudo mais. E se for para pequenos reparos dentro do apartamento, eles vão corrigindo, arruma a porta, arruma o vazamento, corrige o escapamento, tudo é com a TBK. Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez. Promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos e rodízio de pneus com 70% de desconto. Basta enviar mensagem agora e todo mundo vai deixar o carro bem alinhado. 983 15 22 27. Todos vão ganhar no mole. 983 15 22 27. Auto Longarina. Atende também oficinas e seguradores. Então vai direto, né? Avenida Madri 361. SOS Empregador Doméstico, regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133, fache.com.br. Bem, Brito, você chegou a ser repórter esportivo uns 5, 6 anos. Acho que mais. Já te conto, eu recebi um reforço. O seu Vinícius me lembrou o nome da grande figura do Bar Carinhoso, o Flávio Pinto Soares. Flávio Pinto Soares foi dono de cartório, ele era dono de cartório de títulos e protestos, foi depois uma das figuras ímpares na vida do bairro Restinga, em Porto Alegre, e por consequência da escola de samba, e foi compositor. Ele fez samba em parceria com o Dominguinhos do Estácio, por exemplo. O Flávio Pinto Soares, ele era o dono do Carinhoso, aquele lugar que nós falávamos há pouco, na José de Patrocínio, em Porto Alegre, tinha o Chão de Estrelas, o Sandália de Prata, no lado de cá, na esquina, com a Joaquim Nabuco, ali estava o Carinhoso, que tinha este nome, claro, em homenagem ao grande Braguinha, compositor. Com toda a história que tem, hoje está meio abandonada a Cidade Baixa. Exatamente. Está perigoso ali, não era para estar assim. Mas, enfim, você perguntava o meu tempo de crônica esportiva, eu comecei em 65. Não, então tem bem mais, né? Não, naquele tempo, eu não sou jornalista formado. Até porque sou jornalista registrado com todas as prerrogativas, porque eu sou anterior à regulamentação da profissão, que veio em 69. E atenção, nós jornalistas temos que ter plena consciência das coisas e devemos contar a história adequadamente. Em 1968, no dia 13 de dezembro, o AI-5 veio pisar nesse país, o ato institucional número 5. Para dar uma balinha de goma para a imprensa que estava denunciando
barbaridades da ditadura e o endurecimento das relações sociais com o ato institucional, surgiu a lei, um decreto-lei de regulamentação da profissão de jornalista do tempo que os 3 ministros militares sucederam Costa e Silva, que ficou doente, em 69. Sai o decreto-lei dizendo, a partir de agora, para ser jornalista, tem que estar formado, tá de coisa. Muito bem, ótimo, parabéns, eu luto por isso também, quero que seja assim a minha categoria, muito bem. O outro dispositivo dizia, aqueles que já trabalham há pelo menos 2 anos, terão 90 dias de prazo para requerer o registro com todas as prerrogativas. E assim eu fiz, eu já trabalhava desde 65. Quando eu falo que a imprensa tem que ser adequada e contar tudo, este mesmo decreto tão importante, tão magnânimo, tinha 2 coisas que para mim são mazelas. Para dar um docinho de coco para quem reclamava alguma coisa, os jornalistas, a partir desta data, pagarão nos seus deslocamentos metade da tarifa aérea. Tinha desconto de 50% num decreto-lei que regulamentava a profissão. E o outro ainda dizia, e os que forem adquirentes de imóveis pelo sistema financeiro da habitação vão ter juros beneficiados também por metade. Então, isso foi um gesto de, olha, ô Brás, para de falar lá na Farroupilha, Brito na Gaúcha, REC então na Guaíba, vocês parem de dizer as coisas, o REC na época só nos ouvia. É isso, tinha 6 anos. Parem de dizer essas coisas porque não é bem assim. Mas, em suma, eu começo desta forma, em 65, como rádio escuta, eu contei toda essa história da regulamentação para explicar que naquele tempo, eu tinha, em 65, 17 anos de idade, eu sou de 48, tenho 70 agora. Pois bem, o que acontecia? O rapaz gostava de rádio, a moça gostava de televisão, se apresentava. Vem cá, eu tenho uma chance aí, se tivesse alguma maneira de ingressar, ingressava. E faz o seguinte, vem para cá domingo de tarde, nós vamos te dar um fone, tu vai ficar ouvindo as rádios em onda curta, lá do Rio de São Paulo, e quando der gol, tu bota numa papeleta e entrega o plantão de estúdio. Esse foi o meu começo. O meu também. Pois é. Pois bem. Fui rádio escuta do Antônio Augusto. Olha só. E do falecido Érico Sauer. Pois eu fui do nosso grande Raul Morô, que era o plantão da época na Rádio Gaúcha, e até que um dia faltou alguém, houve uma tempestade que virou uma parábola que deveria receber sinal lá do Hipódromo do Cristal, que teria uma transmissão. E o Arido Santos, bota um casaco aí, ninguém falava em blazer, né? Bota um casaco aí, vai lá e te vira. E eu me apresentei na frente da câmera para dizer para os telespectadores, olha pessoal, não está entrando a transmissão do Turf, nós vamos continuar aqui com a tarde esportiva apresentando gols da Taça Brasil com, eu nunca me esqueço, Grêmio e Siderúrgica. Tinha um gol do Paulo Lumumba pelo Grêmio, tá? E pelo Siderúrgica eu não lembro. Eu sei que era um gol do Siderúrgica que eu ia chamar. Chamei o gol e eu disse assim, vamos ver este gol, um oferecimento de Goodyear, o melhor vermute do mundo, e Cinzano, o pneu que roda mais. Só trocou um pouquinho. Durante muito tempo eu entrava no bar lá e o pessoal dizia, salta um Goodyear gelado pro Brito. Esse foi o começo, meu querido Rec, já que tu perguntaste como é que foi, quanto tempo. Nesse período todo, eu fui repórter esportivo. Eu tenho uma passagem entre 67 e 70, 71, em São Paulo. Eu fui trabalhar no Notícias Populares e na produção do Chacrinha. E depois eu retorno para a Gaúcha e fico de novo no esporte. Estive na Difusora antes de ser Bandeirantes, participei da TV Difusora. Houve um momento que a TV Difusora levou uma porção de gente. E eu fui junto. Tânia Carvalho, Pato, o Clóvis Duarte, exatamente. E eu, o Rogério Amaral. E aí eu estou nessa aí. Eu fiz bem mais do que 5 ou 6 anos de crônica esportiva. E como eu contei há pouco a história com o Hélio Dourado, um tempo bonito, Rec, tu viveste esse tempo de não ter coletiva e nem zona mista. O repórter batia na porta do vestiário, o vestiário era aberto no intervalo do jogo ou no fim do jogo, e quem tem condições que se estabeleça. Se o treinador era teu fã, ele te dava entrevista ou não. Isso. Não é mesmo? Era meritocracia. E um detalhe importante, Rec.
Eu fui setorista do Grêmio, o setor também era fixo. Não era hoje eu vou no Grêmio, amanhã no Inter. Setorista do Grêmio, Jodoé Souza. Sabia tudo, né? Exatamente. Sabia mais que o presidente. Pois é, e eu estava lá. E aí eu vivi a experiência, para mim, inesquecível, de ganhar um Grenal, tá? De ganhar um Grenal, e os jogadores do Grêmio, depois das entrevistas, ninguém entregava a ninguém, depois das entrevistas, os jogadores do Grêmio, agora vem cá, o Colorado, me pegaram pelos braços e me jogaram com roupa e tudo na banheira. Como eu também, um Grenal, teve um Grenal, o Grenal do Zequinha, esse é o Grenal, eu dou até o número do Grenal, Grenal 200, o Grenal do Zequinha no estádio Beira-Rio. 3-1 em cima do Figueiredo. Exatamente. O Zequinha assombrou, mas o 1 foi do Falcão, Que classificou o Inter. que classificou o Inter no Go Average. Bom, eu estava nesse jogo eu tomei um banho de banheira pelos jogadores do Grêmio, me botaram lá. Mesmo com a desclassificação, mas o fato de ganhar o Grenal de 3-1, e eu fico muito, muito feliz, muito honrado de estar aqui nesse programa que realmente tem o nome certo, a cadeira é cativa. 40 anos de programa. Já voltamos. Sabia que esse programa... A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello há 20 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. Onde comprar o livro, Fábio Montestock? Bom, Rec, o livro está à venda na editora AGE, do professor Paulo Ledur, www.editoraage.com.br, ou pelo telefone 9968-9417 por WhatsApp. Deixa eu vai falando devagarinho que o pessoal anota lá na central. 9968 99968 9417. 9417. 999, são 3 noves, 68 9417. Daqui a pouco já aparece na tela aí. E aí, fala contigo mesmo? Sim, ou pela editora AGE, certo, pelo site. E o lançamento será em setembro, né? Mas já tem as pré-reservas e tal? Sim, até sexta-feira tem o pré-lançamento. Que daí é um valor especial. Um valor especial de R$50, onde já está sendo entregue pela editora para quem compra o livro. E a partir de setembro, ele passa para R$60, que é o valor da editora, né? E provavelmente esteja na Grêmio Mania também, a partir do lançamento. Que beleza. A queima-roupa, quem passa na Libertadores, quem passa na Copa do Brasil? Olha, Luiz Braz. eu acho que o Grêmio passa nas duas. Eu tenho a impressão de que o Não Grêmio quer nem passa nas saber quem duas. vai ser o adversário. Não interessa. Brito, quem passa? Eu tenho a impressão que o Internacional, com todo o cuidado que o Cruzeiro agora merece, vai passar nesta etapa de enfrentamento com o Cruzeiro, não com o Flamengo. O Flamengo eu estou preocupado, mas também não sofro muito, eu não quero Grenal. Fábio Montestock. Eu acho que passa Grêmio e Flamengo e depois Grêmio e Cruzeiro. O Internacional morre na casca das duas. Eu acredito que sim, Rec, porque o Cruzeiro é muito bom. 89 aconteceu isso, era para dar tudo certo e o Internacional deu tudo errado, né? Mas amanhã tem mais.